situações em que concorreram para expansionismo do cristianismo. E nós vamos ver aqui, na verdade, como se dá início às perseguições, né? Porque quando o cristianismo ele nasce ali em Atos 2, como vindo do interior, era como se ele fosse mais uma seita pertencente ao judaísmo, né? E não despertava muito a atenção do Império Romano, porque o judaísmo daquela época de Jesus Cristo ele tinha uma certa autonomia do Império, concedida pelo Império Romano, até porque para que se ajudasse a manter a paz no Império, visto que os judeus eles eram muito ariscos, e existiam partidos ali que enfrentavam a morte mesmo, né? Principalmente quando se alegrava das questões religiosas. Eles eram muito ferrenhos nesse aspecto e não se deixavam vencer por isso, né? Se tocasse ali na fé deles, a coisa desabava mesmo. É claro que se deu aquele grande conflito no período ali do ano de 70, né? E devido a essas coisas. Mas tudo está dentro do plano de Deus, nada escapa, né? Não é verdade? É tanto que a primeira perseguição se dá com o cristianismo, ele nasce dentro do próprio judaísmo, como nós vimos, a questão do helenismo, que tinha influenciado boa parte dos judeus, né? E aqueles judeus que haviam permanecido ali na região da Palestina, eles conservaram mais os aspectos da religião, né, e da cultura judaica, enquanto que, embora os helenos eles se consideravam judeus e praticavam também o judaísmo, mas por influência do helenismo, por eles viverem muito tempo distante ali da cultura, eles não eram vistos com bons olhos pelos judeus da Palestina. É tanto que aqueles 12 que são citados ali são escolhidos para resolver as questões das viúvas, né, que estavam reclamando que não estavam recebendo a porção de ajuda. Aqueles 12 ali, 12 foram sérios, que foram escolhidos ali, eles eram judeus helenos. Por isso que eles são denominados, quando a gente vê assim, e observa o texto à primeira vez, tem uma compreensão maior disso, desses fatos históricos, lá está escrito gregos, os gregos, a viúva dos gregos, né, não são gregos, não são judeus, são judeus helenos. É interessante esses aspectos para que a gente entenda o texto. Então, quando se dá essa grande perseguição dentro do próprio judaísmo, com relação aos cristãos, aos que criam em Jesus de Nazaré, né? Quando se dá isso, é que há a primeira missão forçada, em que eles são perseguidos e têm que correr para não morrer. Porque quando matam o Estevão, dá vontade de matar mais gente, né? E Paulo também está nessa impunidade. Entende? Paulo também, ele mesmo se diz que estava ali e participou até, ele confirmou ali os atos como praticados contra Estevão, né? Porque ele segurou as roupas, né? Confirmando isso. E ele mesmo disse que entrava nas casas, né? Perseguindo os próprios judeus, né? Que eram judeus também, porque eles estavam seguindo um falso Messias para eles, né? Então veja como se dá a primeira expansão do cristianismo. Se dá através de quê? De perseguição. Porque todos ali em Atos 2 tinham ali cerca de, se agregaram ali cerca de quase 3 mil, né?
a igreja. Né? E ali eram judeus, não eram gentios. A gente só vai falar do gentio com relação à igreja ali a partir do capítulo 10 de Atos, né? Que é 10 ou 8? 10. Cornélio. Que é a questão de primeiro que entra com a família. Né? Então veja como se dão esses fatos, que a gente vai analisando assim, vai percebendo como começa a perseguição, e quando começa a perseguição, é como disse, esqueci o nome agora dos pais da igreja, que diz que o sangue dos mártires é semente. Né? Então, quanto mais se derramava o sangue, mais a igreja se expandia e crescia. Não, bem. Então, o que nós vemos é que se deu essa primeira perseguição no âmbito interno, dentro do próprio judaísmo, né? E que, quando se convertem aqueles irmãos ali, e eles, na verdade, eles não estavam atentando para o que Jesus disse. Que eles deveriam ir para Samaria, né? Judéia e até os confins, né? Então, quando isso só se cumpriu, e eles só cumpriram isso, que Jesus Cristo havia falado com relação a pregar o Evangelho, isso só se cumpriu através de uma perseguição, porque na mente deles o Evangelho era pequeno. E ia ficar de vez fechado, né? Então, a partir daí, esses judeus helenicos, eles se espalham por todo o mundo, por todo o império, da Samaria, né? Filipe, em Samaria, né? Filipe converte mais um gentio, né? Talvez fosse gentio, talvez não, porque era um oficial, né? Mas a Bíblia não diz se era gentio ou não, né? Talvez fosse também um judeu helênico, ou coisa parecida. Não se afia, a gente não tem muita base para isso, né? Isso. Então, o que é que acontece a partir daí? É que vai, a partir dessa perseguição, a igreja começa, o cristianismo começa a se expandir pelo império, né? E vai crescendo, crescendo. E nós vemos que ali a primeira perseguição que se dá com relação ao Império Romano é com Nero, no ano de 64. Nero, ele assumiu o poder em 54, e no início do seu governo era tudo tranquilo, governava bem, não molestava as pessoas, e nem os cristãos, mas no final do seu império ele começou a se envadecer com o poder e se apoderou de uma espécie de loucura, né? Todos tinham pego como louco. E acontece no ano 64 aquele grande incêndio na cidade de Roma, e ali é onde vai se dar a primeira perseguição com relação à igreja. Nós vimos a perseguição que se deu dentro da Judéia, né? E agora nós vemos que na cidade de Roma vai se dar, mesmo sendo uma perseguição local também, mas ela se descentraliza de Jerusalém e vai se dar em Roma, na capital, né? Do Império. O que é que acontece ali é que a estrutura daquela cidade era muito precária. Era um acúmulo de gente muito grande e a estrutura precária. Alguns historiadores dizem que o incêndio começou no depósito de azeite que tinha lá, mas a verdade é que o povo já estava escaldado com ela e com as loucuras dele, e ele era metido a poeta sem entender de poesia. Se dizia uma pessoa muito culta sem ter uma cultura à altura para exercer naturalmente a poesia, o teatro, as artes em si, né? E as loucuras dele e começou a ser perverso também, até porque ele assumiu o império através de manobras de sua mãe, né? E a partir daí foi muito mimado, e mais à frente o poder vira a cabeça dele.
E o que é que acontece? Ele fez de tudo para que apagasse essa ideia da cabeça dele, do povo, de que ele era culpado pelo incêndio de Roma. Nós vemos aqui que o historiador cita um historiador que também estava lá em Roma, ele era um historiador romano chamado Tácito, e durante aquele incêndio, aqueles fatos lá, Tácito disse que é quem fala sobre isso, que o povo não tirava da cabeça que tinha sido dele, mesmo sem haver provas ou indícios de que ele tenha começado esse incêndio. Também ocorria boatos que Nero, ele sabia como estavam as coisas com relação a Nero, porque alguns diziam que ele tinha passado durante um incêndio que durou cerca de 6 dias e 7 noites. Foi de grande proporção. E dos 14 bairros que tinham em Roma, 10 foram destruídos, foram dizimados. Foi avassalador a coisa. E desses 10, desses 4 que escaparam, ele começou a observar que 2 daqueles bairros que ficaram intocados pelo fogo, 2 daqueles bairros, a maioria eram morados por judeus e cristãos. Logicamente, ele aproveitou a ocasião e disse que foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. O povo também já desconfiava de Nero porque ele tinha intenções de, na verdade, reformar toda a cidade, tirar toda aquela estrutura e fazer uma grande cidade bem construída, bem projetada, para com isso ele tornar o seu nome grande, né? E ficar na memória através dessa grande reforma. É por isso que o povo linkava isso, atribuindo a ele que fosse a autoria do incêndio, né? E o que ele fez? Ele atribuiu a culpa aos cristãos e deu início a uma grande perseguição. E foi devastador para os cristãos, ali o que ele fez, porque ele dizimou mesmo muita gente, com uma crueldade que a história relata, né? E muitos daqueles cristãos, eles foram desuntados em picho e serviram de luminares para os jardins do palácio de Nero. Então as noites eram iluminadas com os crentes pendurados em postes e eram queimados. Foi de uma coisa tremenda que ficou registrada na história e todos falam sobre isso, né? Muitos outros também foram crucificados e as estradas ficaram cheias. O historiador disse que faltou madeira, né? Para fazer todas as estradas, para crucificar a gente. E outros foram executados, como eu disse, eliminados do palácio, e outros foram crucificados. O que acontece é que a crueldade foi tamanha que o povo começou a perceber que outra coisa, ele era insano de uma forma que naquela época existia o circo, que era um grande teatro circular, chamado circo, em que os espetáculos eram feitos ali da direção do povo. E lá era onde eles colocavam as pessoas para serem despedaçadas pelas férias, pelos cachorros. E eles mandavam vestir os cristãos com pedras de animais e jogavam ali no circo para a direção das pessoas. E aqueles irmãos, eles eram despedaçados mesmo pelas feiras. E Nero, ele tinha uma coisa de louco dele, ele se disfarçava também
de condutor da carruagem, e ficava dando círculos ali, participando também daquele espetáculo. Eram coisas horrendas e não se concebia o imperador, né? E as pessoas começaram a perceber que aquilo não era para o bem público, mas era para satisfazer a curiosidade de uma pessoa, né? E isso foi entrando no entendimento popular, né? E chegou a um ponto que ele foi deposto, né? Ele foi deposto pelo Senado e chegou a ser deposto e terminou se suicidando. Porque não tinha mais o que fazer, né? Perdeu o império. Mas veja só a que ponto chegou o ser humano, né? Com o poder. Porque a atrocidade que ele fez. E outra coisa, nós vemos assim que a compreensão das pessoas com relação ao cristianismo, eles tinham criado muitos factores, eles tinham criado muitas coisas que eram inventadas entre os cristãos. Porque eles diziam que a população no geral dizia que os crentes se reuniam, os cristãos se reuniam e pegavam o bebê, colocavam dentro de pão e partiam esse pão e comiam. Eram coisas assim de louco que eles criavam, inventavam, né? E eles se casavam com as irmãs, né? Ok, nós nos tratamos hoje como irmão, né? Irmão fulano, né? E eles criavam essas coisas para que manchasse o cristianismo. Isso era a motivação de perseguição, para se perseguir, né? E uma das coisas mais que, assim, é por isso que é bom a gente estudar a história da igreja, porque ela nos traz muitas referências para o dia de hoje. Por exemplo, nós naturalmente somos partícipes da nossa cultura, não é verdade? Então, nós temos a nossa cultura, a cultura brasileira, ela tem, por exemplo, uma festa como essa, de São João, né? Então, se nós começarmos a estudar o que é o São João, né? Como é que ela está inserida dentro da cultura, na verdade ela é uma festa religiosa. E ela está voltada para a devoção a um santo, né? Ou não é? É verdade. É isso? Então as pessoas que estão indo para lá, a gente, quando começa a criar essa imagem, as pessoas vão para lá, vão se banquetear, vão se divertir, né? Culturalmente falando, mas por trás disso também tem um aspecto religioso. O que se dá início às festividades de São João é porque foi criado, baseado em quê? Num culto a um santo chamado São João, na verdade. Aí tem toda uma história com relação ao desenvolvimento dessa cultura, né? A fogueira, né? As bandeiras, tudo tem o quê? Tem um simbolismo disso, né? Não está lá à toa, não é verdade? Então o que acontece? Vamos voltar agora para esse período aqui dos cristãos que estão dentro de uma cultura romana, gentia, né? Eles estão inseridos dentro dessa cultura. E as acusações que os romanos, que os gentios do Império Romano faziam com os cristãos era que eles odiavam a raça humana, os cristãos. Por quê? Porque os cristãos não participavam dessas festividades, digamos, culturais, porque estavam linkadas a cultos. Canibais, né? E a deuses, né? Canibais também, é verdade. Isso. Então, quando nós fazemos agora aqui uma comparação com a nossa cultura aqui, por exemplo, São João ele está ligado a um culto.
até que se prove o contrário, é isso, São João. Né? E o que é que acontece? Esses crentes eram tidos como pessoas que odiavam a raça humana porque eles não participavam disso. Eles não prestavam culto aos deuses pagãos. E por isso, eles morreram. Porque a base das perseguições, quando elas começam, tem também essa conotação de que os cristãos eles não participam das coisas dos homens. Por quê? Eles não adoram o nosso Deus, aos nossos deuses, eles adoram um Deus invisível. Eles são o quê? Ateus. Os cristãos são ateus. Por quê? Eles não creem nos nossos deuses. Eles não participam das nossas festividades. Eles vivem à margem da nossa cultura. Eu participei de uma igreja e lá existia, nessa época de São João, uma época gostosa, fria, né? Tinha aclimatado, e a igreja, a gente se reunia lá, a véspera de São João, essas coisas, e fazia uma fogueira lá no parque, né? E todo mundo citava versículos e tal, né? Mas será que a gente não está tentando se inserir numa cultura e estamos querendo adaptar essa festividade a nós? É coisa para se pensar, né? Cara, você está querendo se amoldar as coisas, né? E tem um outro significado lá fora, você quer adaptar. É por isso que a gente vai ver mais na frente também que alguns pais da igreja eles começaram a defender as coisas e começaram a entrar na igreja. Aí a perseguição ela começa também a ser no aspecto doutrinário. Começa a querer entrar coisas dentro da igreja e vai também tentar destruir a igreja. Porque quando a gente vê a perseguição desses aspectos aqui, de vida, morte, de exclusão da sociedade, porque você é cristão, simplesmente porque você é cristão, porque aqui, quando você olha a perseguição de Nero começa a perseguir para se descartar de uma culpa que queria atribuir a ele. Então ele jogou para outra pessoa, para outro lá, para ele ficar na boa. Né? Mais na frente, quando a gente vai para Domiciano, e ele assume o governo mais na frente um pouco, ele já tem um aspecto de rever os aspectos culturais, a glória de Roma. Então, para que ele, por causa disso, ele também começa um governo tranquilo e calmo. Mas, como ele quer voltar à glória de Roma, e que ele começa a se volta contra os cristãos, também é por causa dessa questão, porque os cristãos não se amoldam a essas coisas de Roma, a essas coisas culturais que estão envolvidas até mesmo com a adoração ao próprio imperador e também a cultura local que está linkada a deuses, né? E os cristãos eles eram isso de Deus, né? De crer, na verdade, quando se forma a lei do cristianismo e dentro da religião judaica, também eles creem no mesmo Deus único e invisível. Já os romanos criam em vários deuses, tinha deuses para tudo, e eram deuses visíveis, e eram representados. Né? Uma figura qualquer para que houvesse um contato melhor, para que se tivesse uma crença melhor nisso, existia uma visualização, uma concretização daquele Deus, em forma de uma estátua. Né? E eles achavam uma maluquice você crer no Deus que você não vê. Está entendendo aí como é que a coisa caminha? E quando Domiciano ele quer restaurar essas coisas de Roma, os cristãos não vão aceitar, né? Porque
Se alguém denuncia, ele vai atrás, ele vai... Na verdade, aqui ela se instala por causa desses aspectos culturais. Ele quer reaver a glória de Roma, que já estava capingando, né, em termos dessas atividades, de festas, porque também o número de cristãos estava crescendo no Império. Todas as vezes que havia uma pausazinha na perseguição, silenciosamente a igreja ia crescendo, né? E outra coisa, quando eles começaram a perceber a distinção do cristianismo e do judaísmo, e também dentro do cristianismo existia uma esperança messiânica, isso também foi fator de despertar, né? Porque o império está crescendo, o cristianismo está crescendo, e essas pessoas falam que vem o Messias, né? Que vai reinar um rei, agora um rei, que vai voltar. Então são coisas também que despertam o cuidado humano nesse sentido. É o crescimento e a distinção, que eles vejam que é um movimento que está se distinguindo do judaísmo. Então eles viram como mais uma seita e que estava tudo sob controle, né? Aparentemente. Quando a gente tira agora Trajano, o terceiro imperador, né? A gente está vendo aqui com relação às perseguições. Trajano nomeia Plínio como governador da Bitínia, que é a atual Turquia hoje. Ali no ano 111 por ali, depois de Cristo. E quando o Plínio chega lá nessa região, como governador, ele percebe que há uma decadência dos templos pagãos, que estão vazios. As pessoas não estão indo mais cultuar, nem participar das festividades. E até as carnes sacrificadas aos ídolos não tem mais a quem vender, porque existem muitos cristãos. E os cristãos não participavam disso. Então, alguém entrega a Plínio uma lista anônima com vários nomes de cristãos. E ele começa a chamar essas pessoas e a interrogar, né? E mais à frente ele vai pedir orientação de Trajano, o imperador, porque ele não sabia como lidar com aquela situação, nem tinha muito conhecimento quais eram os crimes que os cristãos cometiam. E ele começa a investigar, e ele vê que os crimes dos cristãos, eles não têm assim, nada que fizesse com que eles fossem presos ou mortos. E ele descobre que os cristãos, eles se reuniam para cantar hinos a Cristo, que eles consideravam, que eles diziam que era Deus, se reuniam para uma festa do amor, e não tinha mais, e ele começou a perceber isso, e disse: mas qual é o crime que eles cometeram para que eu possa julgá-los, né? Possa prender, possa executá-los. E ele pede instrução a Trajano, e Trajano orienta ele no seguinte: olha, não aceite denúncia anônima, porque isso não é bom. Mas se alguém denunciar alguma pessoa dizendo que aquela pessoa é cristã, e ela seria levada ao tribunal. Agora, na interrogação e no julgamento, a proposta era que você permanecesse na sua fé, que você adorasse o imperador, oferecesse um pouco de vinho, né, de incenso ao imperador, e que adorasse aos deuses do império e desprezasse a Cristo. Olha, todos os cristãos que eram fiéis ou eram presos ou mortos. E nesse período aqui
E Trajano, essa lei que existia durante o Império de Trajano perdurou por mais de um século, chegou até o século III essa lei dele. Porque antes, quando Nero foi deposto, morreu, o Domiciano, aquelas leis de Nero, praticamente todas foram abolidas, eram leis outras. Mas a lei que Nero tinha criado para os cristãos permaneceu. O Domiciano usa isso tranquilamente e ninguém se importa com isso. Quando chega o Trajano, ele diz: não aceite denúncia anônima, mas se alguém denunciar, então alguém delatar que você é um cristão, traga ele para o tribunal e faça que ele rejeite esse profeta. Então, essa foi uma maneira que foi usada por Trajano. Isso perdurou até o ano 100, passou do segundo século do terceiro século, ali no início, né? Essa lei. Então, o que nós vemos aqui desses 3 imperadores iniciados, porque mais o próximo estudante vai ver isso aí, também a gente vai entrar na seara das questões doutrinárias, né? Em que se formou um grupo de pessoas chamado apologistas, porque aí vai entrar algumas questões doutrinárias na igreja, e eles vão combater isso. Mas que nessa perseguição inicial, a motivação foi essa: era que se alguém renunciasse para ser fosse cristão, você teria que renunciar à sua fé e teria que abraçar a crença do Império. Nós falamos aqui de questões culturais nossas, mas que ela tem não só com relação à nossa cultura em si, com relação a essa cultura nossa própria, mas também tem outras igrejas aqui que nós vemos que também entraram num campo assim que não convém, trouxeram a cultura judaica também, né? Para dentro do cristianismo. E isso é uma questão que perdura desde os apóstolos até hoje, né? Essa judaização que está querendo penetrar nas igrejas famosas aí, que faz uso desse tipo de doutrina. Também vemos que, como tem um dos pais da igreja, que ele disse uma coisa acerca do cristianismo. Tem uma coisa muito grande no cristianismo, é que a igreja ela é odiada pelo mundo. E se você observar hoje, a igreja hoje também tem que ser odiada pelo mundo. Não porque você faça com que ela seja odiada. Está entendendo? Mas porque Jesus Cristo disse isso, né? É verdade, uma das razões. Porque nós não somos deste mundo, também é outra razão, né? Estamos aqui, mas não somos aqui. Somos como cidadãos dos céus. A nossa visão, a cosmovisão nossa, tem que ser outra, não abrir mão desse mundo, embora estejamos nesse mundo, né? Nós devemos participar de muitas coisas nesse mundo, mas com uma visão, uma cosmovisão celestial. Então, essa diferença de mundo em que nós estamos, que somos e que estamos aqui, é que faz com que nós sejamos odiados. Isso é uma das grandes coisas que distingue a igreja, o cristianismo, é que ele é odiado pelo mundo. E não é só do início, não. Você vai olhar, quando atravessa pela história, né? Muitos mártires, muitos cristãos foram executados porque participavam de um outro mundo. Não é que nós sejamos fantasmas, nós somos deixamos de ser humanos.
Mas é que a nossa perspectiva ela é diferente da perspectiva do mundo, né? Nós partimos do princípio que somos novas criaturas, né? Nós temos aqui o quê? A mente de Cristo, né? Mente nesse contexto, né? De visão do mundo, okay? Você veja que as pessoas que sofreram esses martírios, sofreram o desterro, a exemplo de João, né? João foi exilado para a ilha de Patmos. E você veja que Deus usa a sua sabedoria de muitas dessas coisas para trazer um benefício maior, né? João, quando ele é desterrado para aquela ilha, nós temos o que? O Apocalipse, né? Nós vemos que o sangue derramado dos irmãos lá era semente. Quanto mais sangue caía, mais crescia. Nós vimos que a perseguição que foi feita lá pelos judeus na Palestina contra os judeus gregos, né? Os helênicos, fez com que a igreja saísse de Jerusalém. Só saiu por causa da perseguição. Tá? Você vê que Jesus Cristo foi para o céu e disse, né? Que ele devia o quê? Pregar esse evangelho na Judéia, né? Samaria e até os confins da terra, né? E estava todo mundo lá sentado lá, tranquilo, né? Sem ninguém sair, né? Não para outro bairro. Aí quando se dá a perseguição com Estevão, né? Você vê que aquela mensagem que o Estevão faz, se você ler, começa a ler bem devagarinho a ler aquela exposição de Estevão, você vai ver o conhecimento que Estevão tinha, né? Não é verdade? Ele começa lá atrás, vai destrinchando, né? Acerca do Evangelho, da crença dele, acerca de Cristo, como é que se dá o desenvolvimento disso, e por isso ele foi morto. E por isso houve uma grande perseguição. E por isso ele saiu para pregar o Evangelho. Né? Senão ele estaria lá. Isso quer dizer que nós ansiamos por uma perseguição de sofrimento? Não. Mas quando começarmos a viver o cristianismo, o Evangelho, mais a chegada das Escrituras, quando nós arrumarmos a nossa vida, os nossos atos, os nossos pensamentos, as Escrituras, nós certamente sofreremos perseguição. E quando nós estamos sendo bem amados, bem aceitos, né? Bem elogiados, desconfio. Isso é Evangelho, é outro Evangelho, não é verdade? E é assim o caminhar da igreja é esse, né? Nós somos uma igreja, hoje nós vemos assim, nós temos na pedra, né? O amor pela palavra, como é que está, né? Como é que está o amor pela palavra? Escutar, ouvir, né? Aprender, ensinar, divulgar o reino. Você não pode, ninguém pode divulgar a sua fé. Você começa a dizer besteira por aí, coisas que não estão escritas. Se você não se vai lá para estudar, para aprender, né? E não é, você não aprende por si só, não. Tá? O Espírito Santo, quando vem e a igreja ali é formada, ele vem e concede dons à igreja. Esses dons, eles são diversificados e da área que quer para o crescimento da igreja, não é para o meu crescimento. O Espírito Santo jamais vai dar um dom para mim, um dom para você, para que você cresça. Não. É para a edificação do corpo, da igreja. Né? Mas essa igreja, se ela não estiver ligada nas juntas de negócios, ela não cresce. Né? Se é uma igreja apática, que não está querendo ouvir a palavra, ouvir,
Se a palavra está dando comichão no ouvido, né? E você só quer ouvir bênçãos, eu quero bênçãos, eu quero meu casamento consertado, eu quero minha saúde restaurada, né? Eu quero que se livre do assalto, isso, daquilo. Claro que ninguém quer sofrer essas coisas. Mas se você está usando o Evangelho, está usando Deus para essas coisas, está procurando colocar Deus e a palavra dele como companheiro. Não é? Mas não para entender as coisas de Deus, não para crescer, não é? Na área do crescimento. Qual é a visão de Deus? Qual é a visão da palavra de Deus? Não é isso? Da minha vida, né? O que Deus quer para mim, né? E isso tem, quando a gente escuta o Evangelho da prosperidade, né? O Evangelho social, que atende às necessidades dos crentes no aspecto social, no aspecto econômico, isso é um falso Evangelho dentro da igreja, né? A nossa obrigação, cada um de nós, é ajudar uns aos outros em todos os aspectos. Se nós não ajudamos, nós estamos falhando, né? Falta 10 minutos só. Né? Então, essa igreja aqui, ela sofria, e ela padecia e crescia, porque ela estava ancorada uns aos outros, e ela estava ancorada na na fé, é verdade? A igreja que, onde chegava, cada crente era um testemunho vivo. Ele se distinguia, não tinha como. Ele iria sofrer perseguição. Porque se aquela pessoa lá no Império Romano chegava e se comprometia com uma coisa, cumpria, e as pessoas começavam a observar. Era uma pessoa que não praguejava muito, ou não praguejava. Era uma pessoa que não murmurava. Era uma pessoa que não podia ver o caído e ia ajudar. Por causa disso, é um cristão. Achava bonito isso? Não, ele não se caía. Ele ficava ali cristão. Né? Ele menosprezava os aspectos exteriores, bons, os aspectos, e ele denunciava a pessoa porque ele não cria nos Deus dele, porque ele não adorava o imperador, porque ele odiava a raça humana e não se introduzia no meio cultural. Né? Então hoje nós estamos sorridentes, né? Hoje o mundo está dando tapinha nas nossas costas, não é verdade? Alguma coisa está errada, não é verdade? Porque nós não devemos ser antipáticos, não devemos ser agressivos, não. Nós não devemos comungar as coisas do mundo, né? Aí, o que são as coisas do mundo? A gente pode ter várias coisas, né? Muitos aspectos que o cristão deve ser diferente, né? Uma das coisas que são difíceis hoje em dia, por exemplo, o crente que quando alguém dá um cartão dele no trânsito, ele pragueja, isso e aquilo, quer bater nas pessoas. O crente que compra muito e paga pouco, e nem paga. O crente que se prostitui constantemente, né? Ele não consegue dominar seu instinto sexual. O crente que tudo que faz é promiscuidade, né? O crente que bate na mulher, faz a mulher uma escrava, né? Trai a mulher. O crente que... E aí você vai. Lá em casa, lá estão enumeradas as obras da carne. Muito fácil de entender. Não é um evangelho por obras. Mas o crente que tem o Espírito,
Ele tem que produzir as obras da carne ou os frutos do Espírito? Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito, né? Mansidão, que mais? Temperança, longanimidade. Isso é difícil, né? Mas para o crente não é impossível, porque quem opera isso é o Espírito, né? Então nós vemos que as grandes perseguições, elas começaram internamente, né? Pelo judaísmo, e por causa de, até mesmo da crença que os cristãos, os judeus, eles, para aquela igreja nasce, um dos grandes embates ali é porque os cristãos criam que Jesus Cristo é Messias, e os demais não, né? Cristo trouxe um novo entendimento da lei, na verdade, e mostrou muitas coisas que estavam sendo praticadas, mas que era farisaísmo, era só uma capa exterior, né? Mas o espírito da lei, o sentido de cuidar do próximo, estava inserido ali, né? Então, nós vemos que a partir da lei dessas coisas surge a perseguição interna, a igreja cresce. Depois começa com Nero, Domiciano e Trajano, né? São três grandes perseguições que dá no Império. Primeiro, Nero foi só local, na cidade de Roma, né? Depois, Domiciano se estende ali para a Ásia Menor e Roma. E Trajano, ele cria uma lei que diz: não, ninguém, se for denúncia anônima, não receba. O Estado não vai colocar recursos para ir atrás de ninguém. Mas se alguém denunciar, ele seja chamado para que confesse a fé do Império, né? A glória do imperador, e renega os profetas. E isso perdurou por muito tempo, né? A igreja dos cristãos sofrendo muito. E nós vemos aqui, a gente fala muito de uma coisa bem antiga, mas que o pastor Salomão aqui vivenciou como era a igreja perseguida, quando ele era adolescente. Isso não é coisa de muito tempo atrás, não. Ele alcançou a realidade aqui. Rio Grande do Norte, São José, o padre local mandou chamar Fernando Mineiro e Frei Betânia para tentar chegar de pastor para morar na cidade. E esse pastor foi infernizado. O cara chegou até fazer o problema, ele chegou na parede na casa do pastor. Então, na nossa época agora, há cerca de 50 anos atrás, né? Por aí? 50 anos. 1960. 60 anos. 60 anos. Então, se você vê isso aí, quando o Evangelho vem, digamos 60 anos atrás aqui no Brasil, no nosso estado, no estado aqui próximo, você não conseguia fazer um culto nesse reunir. Onde você se reunisse e soubesse que ali estava cristãos reunidos, era apedrejado, era jogado no fogo. Você não conseguia matricular seus filhos na escola. Você era impedido de várias coisas. Você vivia alijado da sociedade. Hoje tudo é bom, né? Hoje temos uma melhor abertura. E parece que quanto mais na abertura, pior a igreja. Na perseguição é que a igreja cresce. Fica santa e cresce. Fica santa, separa quem não é, os falsos que estão pobres. Aí a coisa flui, cresce. É uma ação, mais uma aproximação da ação de Deus. E os crentes buscam mais a Deus, eles estão mais ligados à palavra de Deus. São exemplos que o pastor falou agora aqui. Ele estava me lembrando disso quando estava lendo desenrolar essas coisas, né? E parece que quando o camarada é fiel, você pode arrancar o coração dele, viu? E ele não nega a sua fé. Né? O que aconteceu? Ele cita aqui na história, depois eu vou trazer a história de uma senhora que, por último, eles maltrataram tanto ela, e não conseguiram, e ela desvaneceu da fé, e colocaram ela lá
em cima de uma chapa quente. E ela não permaneceu. E depois colocaram ela crucificada lá no circo, e os outros irmãos sendo devorados pelos leões, e ela lá na cruz crucificada, incentivando os irmãos a não permanecerem à frente. E por último não tiveram mais o que fazer, tiveram que degolar, porque ela não confessava de Deus, né? Então são essas coisas, são os testemunhos que você começa a ler, você começa a ouvir falar e muitas vezes você não entende o sentido, a razão da sua fé hoje. Você não olha para trás e não aprende. Você tem que aprender com a história da igreja, né? O que foi que aconteceu? O sangue que foi derramado, né? Para que nós chegássemos até aqui. Aquele sangue foi semente para que nós nascêssemos hoje. Amém? Que Deus nos bendiga. Sim, amém. Salmo 1.